Oi, amorecos da Prof, tudo bem com vocês? Passamos mais uma semana, né? E encerramos o capítulo 2 da nossa apostila. Então, o que nós trabalhamos até aqui? Então, a gente aprendeu sobre os sons, que daí vocês fizeram aquela atividadezinha. Daí nós aprendemos sobre a luz, inclusive vamos continuar falando sobre ela hoje. Daí nós vimos sobre as fontes luminosas e iluminadas, os meios em que a luz propaga. Inclusive a Maria me mandou uma foto muito legal, a Maria Eduarda Seron, que fez um reflexo lindo na parede dela do arco-íris, ficou muito bonito mesmo. Se ela puder mandar para o grupo, mande lá, Maria, mande lá para o grupo que ficou lindo. Daí nós vimos sobre a poluição visual. Lembra, foi quando a gente encerrou em sala de aula o nosso conteúdo. O resto a gente teve que começar a fazer em casa, né? Que foram os estados físicos da matéria, o sólido, o líquido e o gasoso. Daí nós vimos as mudanças, lembram? Que foi aquele quadrinho que a prof fez, as mudanças, o líquido para o sólido, solidificação, o líquido para o gasoso, vaporização, tá? E nesse capítulo nós encerramos com o ciclo da água, né, que é a chuva, que estamos precisando tanto, né, no terceiro ano. E depois nós vimos que a prof mandou aquele videozinho sobre as cores da reciclagem, sobre a separação de lixo. E assim nós encerramos o nosso capítulo 2 da apostila, tá? Vocês estão vendo que está bem tranquilo, bem fácil, não está tendo muita dúvida, né? Os que têm dúvida mandam um áudio, podem continuar mandando, tá? Que a prof vai respondendo. Logo a gente vai fazer de repente uma aulinha em Meet, que é aquela aulinha que a gente faz com a presença de vocês. Vamos ver se semana que vem dá certo uma já. E hoje nós vamos começar a ver sobre energia, certo? Energia, se você for pensar, a gente já viu lá com o Sol, que o Sol foi a primeira fonte de energia do nosso planeta, a primeira fonte de energia natural. Para dar vida aos vegetais, aos animais e depois os seres humanos, só foi graças à presença dessa estrela tão pertinha nossa, que é o Sol, que é a nossa estrela. Lembra que a prof falava que ela não é a maior, mas para nós ela é mais importante, porque ela está mais perto. E cada dia lindo tem feito, né? Às vezes a professora olha lá para o céu azul e lembra de vocês. Então, para nós chegarmos ao nosso conteúdo de hoje, os seres humanos foram ao longo desses milhares de anos aqui na Terra inventando várias coisas para a sua sobrevivência. Daí você diz assim, será que energia elétrica dá para viver sem? A maioria de vocês hoje, de repente, vão dizer que não, né? Como é que você vai viver sem televisão, sem computador, sem uma luz à noite? E sim, antigamente as pessoas viviam sem energia elétrica. Elas viviam com o fogo, depois eles inventaram as luminárias, as velas, até tem aqui, a prof adora esses candelabros aqui, nesse caso que a minha imitação de vela, mas eu tenho outros que eu gosto de colocar vela. A prof adora mexer com essas coisinhas de fogo assim e vela. Até que chegasse a energia elétrica. Vocês já pegaram a geração da energia elétrica, eu também, graças a Deus, peguei quando eu nasci já tinha energia elétrica, senão vocês vão achar que a professora é muito velha. Tá, e o que, vocês já pararam para pensar o que faz a nossa energia elétrica, todas as coisas que acendem a nossa casa, chegar até a nossa casa? Então, no mundo inteiro, nós temos várias fontes de energia. A energia hidráulica, que é aquela que a água é a matéria-prima. Daí vocês vão dizer assim para mim, a água que dá energia? Não, vocês vão entender que não é a água faz com que gere energia, depois a prof conta como. Daí tem a energia eólica, que é o vento que faz lá na usina eólica gerar as turbinas para formar a energia elétrica. Tem a energia nuclear, que é uma coisa que a gente vai ver lá no 5º ano, que precisa de pedras radioativas para fazer essa energia nuclear. Nós temos a energia geotérmica, que no Brasil não tem, porque tem que ter falhas nas camadas da Terra, principalmente em regiões que tenham vulcões, e aqui no Brasil não tem vulcões. Nós temos a energia a nuclear, a eólica, a geotérmica e a solar. A solar é uma energia que eu acho que logo daqui a alguns anos vai ser uma energia que muita gente vai ter
nas casas, tá? No Brasil nós não temos usina solar ainda. Solar é aqueles painéis solares enormes que tem, que eles retêm a luz solar, de repente vocês tenham até na casa de vocês. E depois transformam em energia elétrica, tá? Mas nós vamos começar hoje pela energia hidráulica. Hidro, galerinha, vem de água. Então, quando a gente for aprender as camadas da Terra, hidrosfera é a camada da água. Então, a maioria das palavrinhas que tem o hidro, hidra, tem aquela hidroginástica, que é aquela ginástica que é feita dentro da água. Tem a banheira de hidromassagem, né? Então, a palavrinha hidro tem relação com a água. A energia hidráulica, ela precisa da água e ela é fornecida pelas usinas hidrelétricas. Depois eu explico o que é esse mais ou menos aqui, certo? Não quer dizer que a água vai gerar energia elétrica, é a força da água. Então, se você pegar e depois pesquisar as usinas hidrelétricas, você pode ver até alguma imagem que tem na página 51, na página 53, que depois a professora vai falar, que é a nossa aqui do Paraná, de Itaipu. O que acontece? Então vocês veem que eles retêm grande parte dessa água. Para que eles não precisem de uma fonte de energia muito grande para fazer girar as turbinas têm o tamanho assim, vamos pensar lá no laboratório de ciências. Se vocês lembrarem do laboratório de ciências, a turbina de uma usina hidrelétrica, ela tem mais ou menos o tamanho daquele laboratório, algumas até maiores. Então, para fazer girar essa turbina, precisaria de um meio mecânico muito grande. Então, o que eles pensaram? Se tivesse uma força que fizesse essa turbina girar, e não é força de super-herói, né? Que bom se tivesse, giraria mais rápido e com custo menor para eles. Então, o que eles pensaram? Que vocês já viram que a pressão da água, quando ela desce muito forte. Então eles pensaram assim, né? Então os primeiros que pensaram numa usina hidrelétrica, se você represasse a água de um lugar, represar é deixar a água paradinha, e de repente soltar essa água, ela desce com muita força, e essa força faz com que as turbinas possam começar a girar. E ali na usina hidrelétrica, depois vocês vão ver, tem um mapinha que mostra passo a passo até chegar nas nossas casas. Claro que isso vocês não precisam saber terceiro ano, porque ninguém aqui é engenheiro elétrico, nem a prof. A prof não sabe bem certinho como que faz para aquela usina gerar energia elétrica até a nossa casa, porque não é a minha formação. Mas o importante é que vocês saibam que é por aqui que começa essa energia que é tão importante para a gente. Tá? E essa usina hidrelétrica, que é a hidráulica porque vem de água, nós temos uma aqui no Paraná, que é a usina de Itaipu, fica lá em Foz do Iguaçu. Não sei se vocês conhecem, quem já foi para Foz do Iguaçu, se já fez a visita, senão a professora vai deixar algumas fotos depois para vocês verem, ou a próxima aula eu faço na televisão, do ladinho da televisão, e vou mostrando para vocês. A usina hidrelétrica de Itaipu, eu coloquei uma observação aqui, ó, Itaipu binacional. Binacional porque ela tem né? Ela precisa de dois países, é o Brasil e o Paraguai que fazem ela funcionar. Por quê? Porque é bem na divisa. Quem foi para Itaipu lembra que ali é bem divisa com o Paraguai, Foz do Iguaçu. E ela é a segunda maior do mundo. Olhem que legal, fica no nosso estado. E ela que faz a maior parte da energia aqui do Paraná, Paraguai e outros estados chegar até a gente. Sabia que no Brasil as maiores usinas que fornecem energia elétrica, elas são hidráulicas. Por quê? Porque o nosso país ele é muito rico em água, em rios e represas. Daí vocês vão dizer assim, tá, mas por que a professora colocou positivo e negativo? A parte positiva é que nós temos a energia elétrica, né? Então, como nós temos muita água no nosso país, tem países que não têm. O Japão, por exemplo, ele tem que usar energia nuclear, ele tem que usar energia eólica, porque eles não têm tanta água suficiente para represar e fazer aquele que a professora falou, da água cair e gerar as turbinas, tá? E aqui no Paraná tem muitas. Só que qual que foi o ponto negativo? Nós tínhamos uma cidade chamada Cidade de Sete Quedas do Iguaçu. Era uma cidade, assim como a nossa, Campo Largo, só que ficava perto do Rio Paraná. Então vocês pensem, né? Vocês estão morando na casa de vocês e daqui a pouco vem um aviso, né, que daqui a alguns anos será construída uma usina hidrelétrica naquele lugar
e você vai ter que sair daquela cidade. E foi assim que aconteceu. Daí você vai dizer, não vou, não aceito, eu comprei. Só que quando é o governo que faz essa ordem, você tem que se retirar, né? Então eles pagam um valor pela sua casa, pelo seu terreno, e você tem que procurar outra cidade. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque bem naquele local onde ficava a cidade de Sete Quedas, era o melhor lugar para construir essa usina hidrelétrica de Itaipu. Porque ali tinha uma maior... ali uma maior margem para você fazer o Rio Paraná, para o Rio Paraná poder desembocar. E ali era o lugar estratégico para eles construírem a usina. Então, olha que ponto negativo. O ponto negativo, muitos animais eles conseguiram resgatar. Mais de 5.000 espécies eles resgataram, mas muitos acabaram morrendo. Pense quantas coisas que estivessem enterradas como tesouros arqueológicos que nunca mais ninguém vai saber se está lá. Daí vocês vão dizer assim, como que a cidade ficou inundada? Então, aos poucos, vamos pensar assim, né? Então, nós temos o Rio Paraná, como se estivesse aqui, e aqui tinha a cidade, tá? Então, eles abriram, né? Eles foram abrindo desvios aqui para que a água pudesse começar a inundar a cidade. E aos poucos, a cidade foi inundada e hoje ela está submersa, né? Ela está totalmente submersa e é ali que nós temos a usina de Itaipu, né? Então, olhem que legal, né? Se você pensar, ao mesmo tempo que nós temos um ponto positivo, hoje ela é a segunda maior do mundo, a gente tem um ponto negativo. Muitas pessoas acabaram tendo que sair da sua cidade como se Campo Largo de uma hora para outra não existisse mais, fosse inundada e aqui ficasse tudo água e tivesse uma usina. Não se preocupe que ninguém morreu, tá? Eles foram avisados com bastante antecedência e conseguiram sair. Então, vocês têm ali na página 52 a explicação do que a professora está falando, ó. A fonte de energia mais utilizada no Brasil é a hidráulica, que vem das usinas hidrelétricas, que utilizam a água dos rios. E vocês podem grifar toda essa página, ou circular com o grifa-texto, certo? E ali vocês podem ver, ó, tem a simulação de uma usina e chegando até as nossas casas essa energia elétrica. Daí na outra página tem a curiosidade, ó, para quem nunca viu, pesquisem, usina de Itaipu. Tem inclusive, quando a professora pesquisava no passado no laboratório, porque todas essas imagens eu pesquisava no laboratório com a turma, a gente achou algumas imagens até à noite, que eles deixam acesas, às vezes fica azul, às vezes rosa, às vezes amarelo, é muito linda. De repente quem já foi lá, eu já tive a oportunidade de ir, só que faz muito tempo. Aqui fala, ó, que a energia que chega até as nossas casas vem das usinas hidrelétricas, é conduzida por cabos de transmissão, né? Então quando você está às vezes viajando na rodovia, você vê aqueles cabos enormes de transmissão. São eles que estão fazendo a energia chegar até a nossa casa. Não me perguntem como, que a prof não sabe. Então aqui, ó, nós temos na página 54 uma simulação, ó. A eólica nós não temos aqui no Paraná, tá? Nós temos bastante na região nordeste do Brasil. Daí nós temos a termoelétrica, que não tem no Brasil. E nós temos a hidrelétrica, que é a nossa, a maior fonte do Brasil é a hidrelétrica. E daí aqui tem os passos a passos de como elas fazem para chegar até aqui. Não sei se vocês sabem, mas aqui no Paraná é a Copel que é responsável por fornecer energia elétrica para o Paraná. E aqui em Campo Largo é a Cocel. Então ela fica bem na frente do Kennedy ali, bem na frente ali da entrada, fica a Cocel, que é a nossa energia elétrica de Campo Largo, tá bom? Aqui, leiam, gente, que é bem bacana, as dicas para a gente economizar energia. Olhem aqui, essa do stand-by, que quando às vezes fica algum aparelhinho, até a prof tá com a televisão ali na frente, e tá o aparelhinho lá, já me chamou a atenção, meu stand-by tá ligado. Que geralmente quando a gente usa algum eletrodoméstico com frequência, às vezes a gente acaba não desligando da tomada, mas gasta energia. Fala ali da TV, computador em estado de espera, reduzir o tempo do banho, que eu sei que alguns adoram aqui, não deixar a geladeira muito tempo aberta. E uma coisa interessante, gente, não deixar, eu sei que muita gente tem esse hábito de deixar o celular carregando a noite inteira. Às vezes em 1, 2 horas ele carrega e deu a carga. E às vezes a gente acaba deixando a noite inteira, imagine o gasto de energia que você está tendo ali, tá bom?
E daí vocês vão fazer as atividades da página 56 e 57, que é bem fácil. Ali, ó, primeira perguntinha fala: com a criação de uma usina hidrelétrica, quais os impactos ambientais e sociais que podem ocorrer? Esse foi o que a prof falou da parte negativa, né? Olha quanta coisa ruim aconteceu. Para que isso a gente chama de impacto ambiental, quando é uma coisa ruim. Impacto ambiental nesse sentido foi uma coisa ruim. Daí vocês vão olhar o gráfico, olha que interessante de ver o quanto que a gente gasta de consumo em cada objeto que a gente tem, em cada equipamento eletrônico que a gente tem em casa. Daí vocês vão responder na letra A: quais consomem mais energia nas residências? Na letra B, quais outros equipamentos que não foram mencionados no gráfico podem consumir energia elétrica? Você vai pensar assim, você vai ver esse gráfico aqui e pensar que outro instrumento, que outro aparelho elétrico você coloca na tomada e que não foi citado nesse gráfico, que também pode consumir energia elétrica. E aqui a prof acabou já dando a primeira resposta para vocês, mas é a hora de pesquisar e descobrir. Então ele vai perguntar: a companhia energética que fornece energia à nossa cidade. A questão das 3 contas de energia, as 3 últimas contas de energia, não sei se todo mundo vai ter acesso, mas eu acho assim que com essa pandemia, com essa quarentena, acabou aumentando o nosso gasto de energia em casa, porque antes, você veja, eu praticamente não ficava em casa, a minha filha saía de manhã, o Davi saía à tarde comigo, e hoje nós estamos o dia inteiro em casa, então a minha luz subiu, infelizmente. Com a finalidade de economizar energia elétrica, o que pode ser feito nas nossas casas para reduzir esse custo? Então você vai sentar com o teu papai, com a tua mamãe, com os teus responsáveis e vai ver o que vocês, como crianças, podem ajudar o papai e a mamãe a baixar essa continha de luz em casa, tá bom? Então, fazer atividades 56 e 57 para hoje. Um beijo enorme!